o ciúme. Sabe aquele sentimento que está em todo lugar? Nos poemas, nos romances, na vida da gente? Pois é, hoje vamos mergulhar em como essa emoção se transformou. Como ela foi de um monstro sólido, bem definido, para um fantasma líquido. Uma coisa muito mais etérea e, quem sabe, até mais assustadora. Olha só, o Shakespeare lá em Otelo já nos deu a imagem perfeita do ciúme, o monstro de olhos verdes. É quase como uma força de fora, sabe? Uma coisa mitológica, que vai devorando a pessoa por dentro. Essa era a cara do ciúme no mundo de certezas, um mundo que a gente pode chamar de sólido. E aqui que entra a nossa grande questão. Se o mundo mudou, se os laços ficaram bem mais fluidos, como o sociólogo Zygmunt Bauman teorizou, o que aconteceu com esse velho monstro? Será que ele desapareceu? Ou só mudou de forma? Então, para a gente entender essa transformação, primeiro a gente precisa revisitar o território original do ciúme, né? Aquele mundo com estruturas e com expectativas bem mais rígidas. Pensa só, na época do romantismo, o amor era quase uma religião. A pessoa amada era colocada num pedestal, um verdadeiro objeto de devoção. A ideia de posse, de exclusividade, era o que sustentava tudo. Nesse cenário, o ciúme tinha um lugar muito claro. Era aquela dor terrível de ter medo de perder o que era seu por direito, a sua alma gêmea. E ninguém ilustra isso melhor que Machado de Assis, né? Em Dom Casmurro, o ciúme do Bentinho é uma coisa avassaladora, é uma obsessão que consome a mente dele. Mas, ao mesmo tempo, é um ciúme contido pelas regras sociais super rígidas da época. Ele não explode em violência, ele corrói por dentro, em silêncio, moldado pelas regras desse mundo sólido. E aí? Bom, o chão começou a derreter. Aquelas grandes estruturas que davam segurança, tipo casamento para sempre, começaram a se dissolver. Bem-vindos à modernidade líquida. O Bauman foi simplesmente genial quando criou essa metáfora. No amor líquido, as relações acabam parecendo produtos. A gente usa enquanto está servindo e, no primeiro sinal de defeito, descarta. O compromisso a longo prazo vira uma coisa assustadora e a conexão pode ser desplugada a qualquer momento. E essas características mudam completamente o jogo. A gente vive na era do desapego, do provisório. Tudo é para hoje, para agora, o individualismo reina, mas o preço que se paga é uma insegurança constante. Afinal, se tudo é passageiro, como é que se sente segurança num relacionamento? E nesse cenário novo, o ciúme não morre não, mas ele vira um fantasma. Não é mais aquele monstro visível de Shakespeare, mas sim uma assombração difusa e, talvez até mais perigosa. O contraste com a literatura pós-moderna é gritante. Se no mundo do Machado a sexualidade era reprimida e o ciúme excessivo, em autores como Rubem Fonseca acontece exatamente o contrário. A sexualidade é explícita, múltipla, e o ciúme é suprimido, quase como se fosse uma vergonha. Ninguém quer parecer possessivo. Só que aqui está o paradoxo. Essa ausência de ciúme não traz paz nenhuma. Nos mundos de Fonseca, por exemplo, essa emoção que foi reprimida explode de outras formas, muitas vezes numa violência fria, sem paixão. O fantasma, quando é ignorado, acha outras maneiras de assombrar. E se na literatura o ciúme vira um fantasma, na nossa vida digital ele se manifesta como uma falha constante no sistema, um bug que alimenta a paranoia. O cyberespaço virou playground desse novo ciúme. As redes sociais, nossa, elas amplificam a insegurança a níveis absurdos. Cada curtida, cada comentário, cada seguidor novo é um gatilho em potencial. A vigilância se torna a regra, um monitoramento 24 horas por dia. E aqui está o ponto central. Bauman percebeu que, nessa ânsia por segurança no mundo inseguro, a gente recorre ao controle. A gente tenta solidificar o que é líquido através da vigilância. Mas essa é uma solução que só aprofunda a desconfiança e a ansiedade. Então, será que estamos fadados a essa dinâmica de insegurança e controle? Ou existem outras formas de navegar nessas águas tão turbulentas do amor moderno? As fontes que a gente pesquisou apontam para uma mudança de foco. Se antes as regras vinham de fora, hoje as habilidades têm que ser internas. A capacidade de dialogar abertamente, de negociar de forma democrática os termos da relação e, acima de tudo, de construir ativamente a confiança, isso se torna essencial para a sobrevivência de qualquer laço. E essa é talvez a maior lição de todas.
A confiança deixou de ser o ponto de partida, garantido pela instituição do casamento, por exemplo. Agora, ela é o ponto de chegada. É um projeto diário, artesanal, que depende inteiramente da dedicação e da maturidade das duas pessoas envolvidas. E a gente termina com essa reflexão. No mundo que nos treina para o descarte, para o próximo clique, para a próxima novidade, como é que se reaprende a arte de construir algo para durar? Como se edifica a confiança num terreno que parece estar sempre se desfazendo sobre os nossos pés? A resposta talvez não esteja em nenhuma fórmula, mas na coragem de tentar.